Na semana passada, você se lembra? Nós estudamos os 5 eu vou de Satanás, que está lá em Isaías 14. Ou seja, nós estudamos Ezequiel, né? Ezequiel, hoje voltamos ao texto de Ezequiel, nosso bom e velho texto, velho, né? Tem 2.600 anos. Nosso bom e velho texto de Ezequiel. Ezequiel 28, estamos aí do 15 ao 19. Ezequiel 28, de 15 a 19. E lá no versículo 15b, é Ezequiel 28. Ezequiel 28, 15b e 16a. Ou seja, o finalzinho do 15, né, e o comecinho do 16. Diz o seguinte: lembra, perfeito eras nos teus caminhos, ou seja, Deus criou ele como um padrão completo, né, um modelo, um molde, é aquele no qual todos os outros são feitos. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade de ti, e pecaste. Mais na frente, no 16. Né? Até que se achou iniquidade de ti, e pecaste. Pulando aí na multiplicação do comércio e encheu o interior de violência, que nós vamos dizer muito hoje. Perfeito eras nos teus caminhos, Ezequiel 28, 15, até que se achou iniquidade em ti, reticências, e pecaste. Na semana passada, nós lembra, nós falamos, mas qual que é a natureza dessa iniquidade que foi achada nele? Que injustiça é essa? Que pecado é esse que foi achado em Satanás? E foi dito que aqui em Ezequiel 28, 15, o Senhor está sendo muito sucinto, né? Ele está sendo muito breve, é muito resumido. Achei iniquidade em ti. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Que iniquidade é essa? O orgulho, a cobiça, que nós vimos que está ampliado em Isaías 14, de 12 a 14. Os irmãos se lembram? Aí nós vimos os 5 I will, né? Os 5 eu desejo, eu quero, eu vou fazer de Satanás. Eu vou subir aos céus, eu vou colocar o meu trono acima das estrelas de Deus, eu vou me assentar lá no conselho, né? Eu vou estar acima das mais altas nuvens e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Então, Isaías 14 explica a natureza dessa iniquidade. E qual que é a natureza dessa iniquidade? O orgulho. Eu sou o bom. O cara que se acha, né? Ele nem se acha, já falei isso muitas vezes. Ele se tem certeza, né? E então a natureza, perfeito eras nos teus caminhos, até que teve um dia em que ele resolveu pecar. Brotou o orgulho, né? Brotou a vaidade, brotou a satisfação consigo mesmo no coração, e pecaste. Não diz no 16? E pecaste. Então hoje nós vamos ver, na semana passada nós vimos a natureza da iniquidade, a cobiça, o orgulho. Hoje nós vamos ver qual é o pecado. Que pecado foi esse que o orgulho e a cobiça motivaram? Aí nós vamos naquele pedacinho do 16 que nós pulamos. Vamos no 15 de novo. Né? Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, porque tudo que o Senhor cria é muito bom. Até que se achou iniquidade em ti. Que pecado é esse? A multiplicação do comércio e o interior de violência. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Então esse foi o duplo pecado de Satanás. O comércio e a violência. Oi? Ezequiel 28, 16. Nós estamos no 15, o até que, muito manjado nosso já, né? Lembra que nós conversamos há uns 3 domingos atrás que
essa profecia, esse trecho de Ezequiel, ele é muito florido, ele é muito poético. Tanto é que a gente nem entende direito a tradução, se a gente não for no original, né? Que pecado é esse? Quer dizer que é pecado ser comerciário? Eu já fui comerciário, você também já vendeu sapato. É pecado ser comerciário? Né? Não, não é isso que está sendo falado. Que pecado é esse? Né? O que é a cobiça? O que o orgulho lá no coração de Satanás? Essa é a natureza do pecado dele? Essa é a iniquidade dele? O que isso motivou ele a fazer? O que é multiplicar o comércio e encher o interior de violência? E pecaste. Então o pecado de Satanás é esse pecado duplo. Como diz Jack o Estripador, vamos por partes. Né? A expressão hebraica, traduzida por multiplicação do comércio, significa percorrer e se aproximar de pessoa para pessoa ou de local para local. Visitar um por um. A expressão hebraica, viu, Isaac? A expressão hebraica, aqui do versículo 16 de Ezequiel 28, que é traduzido por na multiplicação do teu comércio, significa percorrer e se aproximar de pessoa para pessoa ou de local para local, visitar um a um. Eu vou ali no Alan, entrego. Já viu o santinho eleitoral? Normalmente tem aquela foto com aquele sorriso super natural do político, né? Já viu cada sorriso mais fake, né? Mais horroroso. Não? Vote em mim. O cara parece, eu já vi foto assim no outdoor, parece que o cara nunca riu na vida. De tão duro que tava. Você já deve ter visto dessas, não é? Que sorriso na marra. Fora o Photoshop, né? Porque você vê que a pessoa está sendo candidata desde a década de 60 e é a mesma foto. O João Pinto Ribeiro não muda. Passa 50 anos, mas o rosto dele não encolhe, não. É sempre a mesma foto. Aí eu chego ali no Elaine, vote em mim. Depois eu vou até o Natan, pessoalmente, de um em um. E visito um por um. Foi isso que Satanás fez. Seria isso. Mas literalmente é visitar um por um. Nós vamos expandir mais isso. Ou seja, Satanás é porque ele não tem a intenção de ser semelhante ao Altíssimo, de ocupar o trono do Altíssimo. Para ocupar, você tem que derrubar. Então ele criou um motim. Ele criou uma conspirata, né? Uma conspiração. Ele decidiu aquele 5 I will, né? Vou subir ao céu, vou colocar meu trono acima das estrelas, ou seja, ele quer ampliar a autoridade que ele já tinha. Eu quero me assentar no conselho que se reúne na montanha, ou seja, eu quero tomar as decisões. Eu quero subir acima das nuvens, eu quero ampliar a minha glória e eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Então, para ele ocupar o trono do Altíssimo, ele tem que tirar quem está sentado no trono. Então, essa é a multiplicação do comércio, é o boca a boca de Lúcifer. Ele foi de anjo em anjo, arcanjo por arcanjo, serafim por serafim, falou, ó, estou para dar um golpe de Estado. Nós vamos ver que existe um paralelo entre os eventos que caracterizam a revolta de Lúcifer, Satanás, e os eventos que caracterizam a revolta de Absalão, lá em 2 Samuel 13, 14 e 15. Nós vamos ver com mais detalhe. Mas foi isso que ele fez. Ele ia de um em um, de anjo em anjo, e falou, olha, vou derrubar o homem. Você está comigo ou não está? De cada 3 ser angélico que ele visitou, 1 em cada 3 falou, estou contigo. E 2 falaram, não topo. Acho que não vai dar certo. Então ele foi de um em um. Ele fez uma campanha política. Ele distribuiu o santinho dele. Né? Ele estava ajuntando pessoas, no caso anjos, né, seres com vontade própria, para participarem da rebelião que ele estava prestes a praticar.
Sim. O Coré tentou derrubar o ministério aarônico, né? Com ele caiu 250 pessoas. 250 sacerdotes afundaram com ele. No buraco, caiu a terra do rio. E teve muitos desses cafezinhos entre Coreia e esses uma. Os cafezinhos, exatamente. É o cochicho, lá quando eu trabalhava nas áreas de engenharia, era o cochicho de corredor. Na área do cafezinho é que rola conspiração, né? E tomando um cafezinho, um momento informal e falando mal do chefe. É péssimo participar disso, né? Você está sendo Satanás, né? Crente que participa disso. Autoridade constituída é autoridade constituída. Não adianta lutar contra, não importa quem seja. Chefe de turma é uma coisa pífia, mas é porque Deus permite, né? Então tem que respeitar. Quando Satanás entrou em iniquidade, ou seja, quando ele decidiu ser semelhante ao Altíssimo, ele passou de anjo em anjo, garantindo a fidelidade de cada um, pegando o compromisso de você está comigo nessa, então eu vou dar o golpe. Você vem comigo? Porque hoje você é um arcanjo aí, primeiro sargento. Se você participar comigo na conspiração, como eu vou derrubar muita gente, vai pintar a vaga de general, vai pintar a vaga de tenente. Vem comigo que eu te promovo. Então ele ficou difamando Deus. O pecado básico aqui, a multiplicação do comércio, entenda-se difamação. Ele estava difamando Deus. Da mesma forma como ele fez com Adão e Eva, ele falou, ó, Deus não está totalmente comprometido. Nós vamos estudar, estava até falando com o pastor Geraldo, nós estamos finalizando a queda de Satanás. Nos próximos domingos nós vamos estudar a metodologia, como é que ele age, como é que é o MO dele, o modus operandi, como é que ele trabalha. E nós vamos ver isso tanto na tentação do Éden, lá de Gênesis 3, como na tentação de Cristo de Mateus 4, paralelo com Lucas e Marcos, né? Então, ele estava fazendo uma campanha política em busca de votos, em busca de apoio, em busca de fidelidade angélica, apoiado numa difamação da pessoa de Deus. Ele passou a... Nós vamos ver isso no hebraico. Ele difamava Deus. Então, esse multiplicado comércio é porque a palavra... Essa mesma expressão aqui, que é visitar de um a um, percorrer, se aproximar de pessoa, pessoa, local por local, tem algumas... eu já vi ontem, até tinha umas 2 Bíblias aqui. Eu estava vendo... Eu tenho procurado olhar várias traduções, além do original. Essa multiplicação do comércio também algumas... traduções é traduzir por tráfico da sua abundância. E todos são aspectos de um mesmo procedimento. Porque o que Satanás tinha em abundância? Ele tinha influência, ele tinha poder e autoridade concedidos por Deus sobre todas as outras estrelas, né, sobre os outros anjos, arcanjos, as hostes angelicais. Então o que ele tinha em abundância era conhecimento, por causa da proximidade de Deus. Ele trabalhava lá dentro da sede do governo, no monte. Porque quando você estuda, comparando Hebreus com Levítico, várias outras partes da Bíblia, a gente sabe, a gente percebe que lá no terceiro céu, lá tem uma montanha, um monte. E no alto desse monte tem um palácio onde se reúne um conselho, onde várias deliberações do universo são decididas. E normalmente essas audiências são presididas pela Trindade. E os anjos, em algumas dessas decisões são estendidas à participação angélica nas decisões, na deliberação. E Satanás, quando ele fala que ele quer se assentar na assembleia que se reúne no alto do monte, ele fala, eu quero tomar o lugar da Trindade, me colocar no lugar do Altíssimo, e eu é que vou chefiar essas deliberações. Eu é que vou tomar as decisões. Então, quando ele fala que ele está traficando da sua abundância, ele está usando da confiança que Deus havia depositado na pessoa dele, das atribuições, né, das qualidades que Deus havia dado para ele, a sabedoria, a beleza, a formosura, o poder, a autoridade, a influência. Ele está usando dessa autoridade, desse poder, dessa influência, não para os propósitos para os quais Deus designou, mas para uso próprio.
para uso próprio. Ele está desviando recursos divinos dados a ele para um bem, para uma glorificação do nome de Deus, para que o nome, já preparando um plano para que ele seja o substituto de Deus, para que esse louvor, essa glória sejam convertidos universalmente a ele, depois dele destituir Deus. Ele pensava que ele ia pôr Deus para correr igual Absalão fez com Davi. Só que é uma outra questão. Então ele ficou difamando Deus. Ele estava praticando o que eu chamei aqui de o tráfico de palavras, a prostituição comunicativa, a difamação, o tráfico de palavras, o tráfico de ideias, o tráfico de informação. Ele usava as informações privilegiadas que ele tinha, ele usava o acesso ilimitado que ele tinha à pessoa de Deus, ele usava a influência que ele tinha sobre os anjos para ver se ele convertia nisso para um propósito particular. Então ele estava traindo Deus, né? Ele estava fazendo por debaixo dos panos, igual o Absalão fez com Davi, que nós vamos ver. E nós sabemos através de Apocalipse 12:4, que fala que o dragão arrasta com a sua cauda, e a cauda na Bíblia é símbolo de uma campanha. Pode ser uma campanha verídica ou pode ser uma campanha mentirosa. No caso, nós sabemos que é uma campanha de difamação. Então a cauda é a campanha difamatória do dragão, de Satanás. E com essa campanha difamatória da pessoa de Deus, ele conquistou 1/3 dos anjos. Ele obteve 1/3 da adesão das hostes angélicas. Apocalipse 12:4 fala isso. Então nós sabemos que ele obteve 1/3 de sucesso na sua campanha. Mas 2/3 disseram não. Eu vou continuar com o Altíssimo. Acho que isso não vai dar certo. E a consequência dessa campanha difamatória, porque em Ezequiel 28 fala que na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. A violência constitui exatamente no fato de que ele, após a campanha difamatória, veio a parte prática, que é o motim, propriamente dito, né? Aí ele lidera uma revolta. Acontece luta, guerra, conflito, briga, soco mesmo lá no céu. Isso não é incomum, né? Ou seja, não existe revolta ou motim sem agitação e sem conflito. Alguém já conhece aí da história do mundo alguma revolução, alguma revolta, algum motim que não envolveu conflito, tumulto, violência? O céu, que era para ser um lugar tranquilo, Deus criou tudo para ser organizado. Deus criou tudo para que fosse cheio de glória, cheio de hierarquia, louvor. Um lugar que era para ser um lugar de todos os seres criados, conduzidos por Lúcifer a um momento de adoração e louvor, de repente virou aquele tumulto. Cadeira, garrafada, soco, pontapé, revolta, motim. É igual aqueles navios, o cara pendurado na corda, pulando para lá e para cá. Ou seja, ele criou um tumulto no céu. É lógico, se 2/3 ficaram com Deus, não foi tão difícil assim expulsá-lo, que nós vamos ver aqui na frente, no verso 16 mesmo, que ele vai ser lançado profanado. Já viu naqueles desenhos animados, quando pega assim pelo colarinho e pelo fundo das calças joga fora? Foi isso que Deus fez com ele. Ele jogou. Porque o objeto, quando ele está profanado, ele já está inútil para o uso. Então ele se tornou inútil, ele foi lançado fora. Então Satanás no céu, quando ele liderou essa revolta. Porque nenhuma revolta é feita sem tumulto, sem conflito. Nós já citamos anteriormente, eu lembro que eu falei uns domingos atrás, e agora nós vamos nele, que existe um paralelismo, uma similaridade. Eu não estou afirmando exatamente que seja tipológico, mas existe uma similaridade entre as duas narrativas. Essa que se encontra aqui em Ezequiel 28, que narra a iniquidade e o pecado de Satanás. A iniquidade, citada no versículo 15, que é o pecado do orgulho e da cobiça, e o seu pecado prático, propriamente dito, que é a difamação
e a revolta, o motim. Nós já citamos que existe uma similaridade entre os eventos que acompanham essa revolta de Lúcifer e a revolta de Absalão. Então eu acho que é interessante nós darmos uma chegadinha aqui em 2 Samuel. Os irmãos abram comigo, por favor, em 2 Samuel 13. Nós não vamos ler que são 3 capítulos, né? Mas nós vamos dar uma sintetizada aqui. Como é que fala? Uma sinopse. Qual que é o contexto histórico? O Absalão era filho do rei Davi. O rei Davi é uma pessoa muito conhecida nossa, né? Tem certos personagens que são muito conhecidos. O rei Davi, como os irmãos sabem, ele gostava muito de mulher. Ele era uma pessoa mulherenga, né? Tanto é que ele tinha, que eu contei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tinha 7 mais 9. Ele tinha 16 esposas, fora as concubinas. Por exemplo, só a Abigail, que eu estava relendo esses negócios, essa história, tudo isso aí esses dias lá em casa. Só a Abigail, quando ela foi tomada como esposa, ela levou consigo 5 moças. Ou seja, 5 concubinas. Concubina é aquela menina que fica penteando o cabelo, fica, minha ama, minha senhora. Né? Igual a Agar era com a Sara, era um costume da época. Porque existiam várias classes de mulheres, eu já falei sobre isso aqui. Aquela que ficava no forno, lembra, Cliff? Com a qual se fornicava, a do forno. Tinha esposa, tinha amante, tinha prostituta. Então, existiam mulheres para vários usos. Né? Na antiguidade existiam 5 tipos de mulher, com a qual se casa, com a qual se satisfaz, com a qual se festeja. Então, eram vários. Inclusive a concubina. Por exemplo, o pastor Geraldo casa com a Elaine, leve 3 e pague 1. Junto com a Elaine ia mais 2 criadinhas dela, com as quais ele poderia ter filhos, e ele poderia ter filhos com essas criadas da Elaine, e esses filhos estariam no nome da Elaine. Então era comum na época. Então, o Davi, além das 16 esposas, ele tinha inúmeras concubinas. Então ele tinha inúmeros filhos. E você sabe que, por exemplo, todos eram filhos de Davi, mas eles eram meio-irmãos entre si. Por exemplo, o problema do Absalão começa com o fato de que o Amon, ele era o primogênito de Davi, ele era o primeiríssimo filho. Ele era filho dele com a Ainoã, uma Jezrita, que é uma região, era uma nordestina, né? Era a região nordeste ali de Israel. Ele também era casado com a Abigail, que era uma carmelita, que seria alguém que nasceu na região norte. Ele era um amazonense, vamos dizer assim, né? O que a região Judá era São Paulo, Minas. Era a nata de Israel, era ali embaixo, né? Judá, Benjamim era a nata. Assim como em todos os países existe, nos Estados Unidos deve existir isso também. Tem os que se acham mais americanos, outros é capial, o outro ali é nordestino, o outro fica lá na neve, é quase canadense, não vale nada, né? Aqui também tem isso. O nordestino chega em São Paulo, ele apanha dos punk. Então tem uma... Isso as obras da carne são conhecidas e são divisões, panelinhas, facções, etc. Em todo lugar isso acontece. Então existe o Amon, por ser o primogênito, o primeiríssimo filho de um monte de filhos que o Davi teve, então ele tinha legalmente vários privilégios. E nós sabemos, por exemplo, que o Davi, apesar que ele era um excelente rei, um ótimo guerreiro, ele era um péssimo pai de família. Ele não sabia criar os filhos. Tem por exemplo, aqui tem uma passagem em que fala que um dos filhos dele, o Adonias, por exemplo, 1 Reis, Adonias, né? Só um exemplo. 1 Reis 1, o Adonias era o 4º filho dele. Ele tinha o Amon, primogênito, com a Ainoã. Depois ele tinha o Daniel com a Abigail. Aí vinha o Absalão. O Absalão foi um cruzamento de DNA muito interessante, porque juntou o DNA do Davi com o DNA de uma tal de Maaca, que era filha de rei.
Porque era comum na época os reis colocarem os filhos para casar entre si para estabelecer alianças, para fortalecer o comércio, para se fortalecer politicamente. Isso acontecia na Europa. A filha da rainha da Espanha casava com o filho do rei da França, né? Já garantindo o protecionismo, né? Comercial, político, religioso, etc. Então, o Absalão, ele era filho do rei de Israel e neto do rei da Síria, Gesur, né? Então ele era uma pessoa privilegiada. Ele se achava o verdadeiro herdeiro do trono, porque ele era o terceiro filho. O Amon, ele era brigão pelo poder. O Daniel, ele era mais fleumático, ele não queria saber de poder, não. Ele abdicava. Aí o Absalão, que era o terceiro na fila, cresceu o olho. E ele tinha atitude. Ele era uma pessoa de personalidade firme, né? Ele já era neto de rei. Então ele neto de rei e filho de rei. Neto do rei da Síria e filho... Porque o Davi foi lá e casou com a filha do rei da Síria, né? E teve o Absalão, que foi um cruzamento de DNA muito bom, porque o Absalão era lindo. A irmã dele era lindíssima. A filha dele era lindérrima. Então era um DNA bom. Essa Maaca devia ser linda, né? E depois nasceu o quarto filho, o Adonias, que foi aquele que tentou usurpar o trono de Salomão. Mas de todos os filhos de Davi, o que ele mais gostava era o caçulinha, que ele teve justo com a mulher mais imprópria e inadequada dele, que era aquela que ele roubou do general que ele matou, a Batseba. Ele escolheu o caçulinha para poder herdar o trono. E o Adonias não gostou disso. Isso aí é outra história, está lá em 1 Reis. Só para citar, por exemplo, a forma de Davi criar os filhos, 1 Reis, não precisa nem ir lá, só eu abro aqui. 1 Reis 1, 5 e 6 diz o seguinte, é lá onde está, acho que era 1 Crônicas, que fala que o Adonias ele aprontava, mas o Davi não falava nada não. Ele deixava passar batido. Ele era mais ou menos igual o Samuel. Lembra? O Samuel deixava os filhos dele aprontar, mas não tomava atitude nenhuma e depois isso se voltou contra ele. Foi? Isso aconteceu com Samuel também. Os filhos dele ficavam enfiando o garfo lá na faca, lá na panela de carne, lá, comendo melhor, dando o resto para o povo, deixando o resto para Deus. É o Eli. É o Eli com os filhos dele, o Samuel era aquele que vinha crescer para substituir, exatamente. Então, o Davi, ele era fraco de caráter em relação à criação de filhos. Por quê? Como diz o Ivan, não sei se vocês lembram, o Davi ele era uma pessoa do Novo Testamento que vivia no Velho. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era muito cara de pau. Ele sabia que quantas vezes ele pecasse, quantas vezes ele podia buscar no Senhor, que ele tinha perdão. Então ele esbanjava bastante a graça de Deus. Ele era um usuário frequente da graça de Deus. Né? Vide Salmo 51. Mata lá, rouba, pega a moeda do outro, depois vai lá pedir perdão. Mas é assim mesmo que funciona. Deus não quer que você fique caído, prostrado, remoendo pecado, não. Ele quer que você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E toca o bonde. Por ser cara de pau, por usufruir assim da graça de Deus, é que ele era o homem segundo o coração de Deus. E eu acho que ele que mal entendeu isso, o Davi, só fazendo uma análise de psicologia ontem, esses dias estudando, ele tinha tanto isso com Deus, pequei, eu peço perdão, estou perdoado, que ele se tornou uma pessoa muito flexível, muito tolerante na criação dos seus filhos. Então os seus filhos erravam e ele não corrigia. Entendeu? E nós vamos ver aqui, por exemplo, que foi a causa do pecado de Absalão, da revolta. Ele tinha uma irmã muito linda, porque o DNA da Maaca, juntado com o do Davi, deu uma raça boa. O Amon, porque o ser humano, nós quando estivermos estudando a metodologia satânica, nós vamos ver que ele trabalha principalmente com os olhos. Os maiores sucessos de Satanás ocorrem através da manipulação do que se vê. Foi assim com a Eva, é assim com a gente, até hoje, e vai ser assim para sempre. Então, o Amon se apaixonou pela sua meia-irmã, Tamar.
irmã do Absalão. Ela era irmã do Absalão, mas meia-irmã do Amon, porque o Amon era filho da Inoã. E o Absalão e a Tamar eram filhos da Maaca, né, a terceira esposa de Davi. Então ela era linda demais. E o cara não conseguia nem dormir, de tão apaixonado que ele estava pela irmã. E ele, com a ajuda de um amigo, ele deu um jeito dessa irmã ir lá tomar conta dele. E o que aconteceu? Ele estuprou a irmã. E depois que ele estuprou a irmã, ele mandou ela embora. Falou, tô com nojo de você, não quero nem ver sua cara mais não, vai embora. E ainda que ela estivesse vestindo as vestes talares, e com aquela de Cristo lá em Apocalipse 1, lembra que nós estudamos a visão do Cristo glorificado? Porque era típico das filhas virgens dos reis usarem um uniforme assim público, né, que gritava, eu sou virgem e sou filha do rei. Era uma veste especial, era uma túnica, né, talar, comprida, manga comprida e até o pé, não mostrava nada, era quase com uma burca, né? Aí o servo de Amon tanto não teve temor do Senhor que chegou, pôs ela na porta, empurrou ela com o pé e jogou ela lá fora, mesmo ela ainda estando vestida com as vestes talares de virgens filhas de reis. Está lá em 2 Samuel 15, 18. Eu estou 13, 18. Então o Amon, meio-irmão do Absalão, estuprou a sua própria meia-irmã, irmã completa de Absalão. O Absalão ficou esperando o pai tomar uma decisão. Davi, papai Davi vai punir meu meio-irmão Amon por esse gesto. Davi, muito fraco, não fez nada. Ele tanto era muito ligado a essa irmã dele, o Absalão, a Tamar, que ele teve uma filha, ele teve filhas, e lá no verso 28 de 2 Samuel 14 fala que ele teve filhos e filhas, verso 27. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Ele deu o nome para a própria filha, o nome que era da irmã. Ele homenageou a irmã, dando o nome da filha. Isso acontece, você dá o nome da sua bisavó, da sua avó. Esta era mulher muito formosa à vista. Assim como Absalão. O que se fala de Absalão? Não havia, porém, em todo Israel um homem tão celebrado. Todo mundo falava, nossa, ele é um gato, né? Ele é lindo, celebrado, todo mundo cochichava, como é lindo esse rapaz. Tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito nenhum. Absalão era lindo, ele era meio que um tipo de Satanás. Existe um paralelo entre Absalão, o seu modus operandi e o modus operandi de Satanás. Ele esperou Davi tomar providência. Davi não fez nada contra Amon. Eu até anotei aqui lendo, então ele tinha uma argumentação fria, ele tinha um mal escondido, ele era sutil, ele era sagaz, ele era manipulador, ele era maquinador, ele era vingativo, ele comia o prato da vingança gelado. Ele esperou 2 anos. 2 anos depois. Tanto é que quando a Tamar chegou sangrando lá na casa do Absalão, meu irmão, estuprado. Olha as palavras dele com a própria irmã, em 2 Samuel 13. Absalão, seu irmão, lhe disse. Ela correu para a casa do irmão. Né? O Amon estuprou, ela correu para a casa do Absalão. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te. Fica quietinha. É teu irmão. Não se angustie o teu coração por causa disso. Assim ficou Tamar e esteve desolada na casa de seu irmão Absalão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se irou. Fica nervoso, mas não faz nada. Né? Porém, Absalão não falou com Amon, nem mal, nem bem, porque odiava a Amon, por ter esse forçado a Tamar, sua irmã. Então é o mal oculto. Eu já fui ensinado que pior do que o mal que você vê é o mal que você não vê. Não, aquele ali é meu inimigo, ele já falou que não vai com a minha cara mesmo, não. No recreio, tá todo dia querendo me pegar. Já tem outro que, meu amigo, meu amigão, mas o cara tá maquinando contra você, mas tá fingindo que é amigão. Ele odiava o próprio irmão Amon, porque já existia uma disputa, uma rivalidade pela herança do trono. O Daniel, o segundo filho, não queria nada. O Amon tinha o direito, e o Absalão pretendente.
Ele era o Satanás, né? Ele queria o trono. Então observa que ele tem um mal oculto, que ele tem uma argumentação fria com a irmã. Passados 2 anos, segundo Samuel 13, 23, passados 2 anos, e deixando a coisa esfriar, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi ter Absalão com seu pai, o rei Davi, e disse: eis que o teu servo faz a tosquia. Olha só como ele é sutil. Na realidade, ele queria só o Amon lá junto com ele, para ele poder matar o Amon. Mas ele usa a psicologia reversa. Ele usa a psicologia do contra. Ele fala: não, vai lá, papai, vem todo mundo, vamos lá tosquear minhas ovelhas, vamos fazer, como é que chama? É o churrascão da laje. Todo mundo bate a laje no sábado, depois tem aquele churrascão com mate-couro, com baré cola, com paquera, lembra? Não é assim que os pobres fazem? Bate a laje e depois tem um festão. Não, vão lá, junta a família toda, vão tosquear minhas ovelhas, meus irmãos, todo mundo junto, depois faça um churrasco lá para todo mundo. Era meio costume isso. Cada um tinha seu rebanho. Então, todo mundo junto, vamos lá tosquear as ovelhas do Amon, vamos tosquear agora, entendeu? Vamos lá, paizão, vamos lá na festa da tosquia. Ele falou com o rei: vamos lá, paizão. Aí o pai dele falou: nossa, eu estou meio ocupado aqui, acho que não tem agenda. Eu falei: então, deixa eu levar pelo menos o Amon. O Amon. O pai já estava desconfiado: mas por que você quer levar o justo Amon? Né? Ninguém é burro, né? Mesmo porque lá na frente, quando chega a notícia da morte do Amon, um servo ainda fala assim, lá no verso 32. Porque chegou a notícia para Davi que todos os filhos dele morreram. Ele se descabelou. Mas não morreu todo mundo, foi só o Amon. Não, meu senhor, não mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu o Amon. Pois assim já o revelavam as feições de Absalão desde o dia, 2 anos atrás, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada. Então ele já estava com aquela cara de quem estava mal intencionado. O Davi sabia disso, mas mesmo assim falou: então leva o Amon com você. Pode levar ele lá para participar para bater a laje, né? A festa da tosquia. E aconteceu um plano do Amon ser, quando ele estava mais bêbado lá, o Amon já não estava aguentando nem dirigir para ir para casa. Aí os servos de Absalão foram e mataram o Amon. Absalão fugiu. Aí no verso 14 tem toda uma estratégia do melhor amigo de Absalão para fazer conquistar o coração do rei, igual o Natan, não esse Natan aqui, fez lá com Davi em relação àquela história das ovelhinhas, para a questão da Batseba, que ele mandou, só tinha uma ovelha, o outro tinha um monte, matou o que tinha uma só para ficar com a dele. Ele usou uma argumentação aqui, e o Absalão, porque o Davi era fraco, passaram-se mais 3 anos, aí deixa o Absalão voltar, volta, beleza. Ele ainda fala lá no verso 25 do capítulo 14, tá, filhão, papai Davi falando com o Absalão assassino e satânico, né? Não, beleza, pode voltar, eu ouvi a argumentação aqui do seu amigo, vou deixar você voltar, porque ele fugiu para a casa do vovô. Nós vemos aqui no verso 38 de 2 Samuel 13, assim Absalão fugiu indo para Jesur, onde esteve 3 anos. Ele fugiu para a casa do avô dele, no reino da Síria. Meu papai Davi vai querer me pegar, vai me bater, porque eu fiz arte, matei meu irmãozinho. Fugi para a casa do vovô, papai da mamãe, que era rei também. Aí ele ficou 3 anos lá protegido pelo vovô. Aí usou o 7-1 de um emissário dele. Aí o rei Davi, de personalidade fraca, já estava consolado pela morte do Amon mesmo, que já tinha passado mais 3 anos. Falou: não, beleza, pode voltar, mas eu não quero nem ver sua cara. Nunca mais você vai ver minha face. Aí passa um tempo, o Davi fala, o Absalão argumenta o seguinte: não estou aguentando mais ficar escondido não, eu quero ficar em público de novo, eu quero voltar a ter meus privilégios. Aí o Davi, então pode. Aí deixou ele voltar para o palácio. No que ele volta para Jerusalém, agora sim, 2 Samuel 15, os irmãos me acompanham.
Essa é a campanha. É esse que é o percorrer de pessoa a pessoa. É isso que é o multiplicar do comércio, viu, Elaine? É fazer o boca a boca. É derrubar, é dar o golpe de Estado. É derrubar para poder ocupar. Meu plano hoje era acelerar para fechar esse assunto, mas como o pastor Geraldo vai viajar daqui 2 domingos, para não entrar no outro assunto da metodologia, estou dando um estica nesse para ele durar até domingo que vem. Porque eu estou no primeiro 1/3 do que eu tinha preparado para hoje. Né? Mas eu vou dar uma estica no assunto, porque inclusive tem a questão da guerra espiritual aqui que eu não ia ampliar, mas aí agora vai dar para ampliar. Então vamos comigo lá em 2 Samuel 15. Então, Davi afrouxou, Absalão já está em Jerusalém de novo. Aqui é Absalão agindo assim como Satanás agiu lá no céu. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, demonstração de poder, e 50 homens que corressem adiante dele. Imagina, 50 homens fortes, 50 gogoboy na frente, correndo, protegendo o Absalão, quiçá futuro rei. Levantando-se Absalão pela manhã, observa o que ele fez. Ele parava na entrada da porta da cidade, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão para si e lhe dizia: de que cidade és tu? Humilde ele, né? Estão entendendo o quadro? Davi está lá, no Palácio do Planalto. Na entrada de Brasília, o Absalão parado lá, na porta da cidade. Aí vem alguém lá, como é que é? Essa coisa que tem muito hoje aí, é o juizado das pequenas causas, resolveu uma pendência. Tá brigando por causa de um campo de uva, meia dúzia de ovelha, alguma pendência, uma herança, um irmão que não quer ficar com a cunhada para poder ter filho porque o irmão morreu, alguma questão deles lá. Aí a pessoa vinha marcar uma audiência com o rei, para resolver o problema dele. Isso era comum, aconteceu aqui, por exemplo, em 2 Samuel 14, uma viúva aqui. E o Absalão na porta da cidade. Então, antes da pessoa chegar, é igual aquele camelô que fica vendendo na porta da loja. Você está querendo entrar na Telemar para comprar cartão, mas tem um lá na porta vendendo. O meu é mais barato aqui, ó. Compra de mim. Lá dentro você vai pagar R$2,50, aqui você vai pagar R$2,48. Entendeu? Ele fica ali na porta, roubando o coração, roubando a freguesia, né? O Absalão ficava ali na porta da cidade de Jerusalém, roubando a freguesia do Davi. Ele perguntava que chegava alguém e falou: ô, faz favor, oi, vem cá. De que cidade que você é? Eu falei: eu sou de Belzonte. E de que tribo que você é? Eu sou da tribo dos mineiros. E aí Absalão lhe dizia, verso 3, olha, a tua causa é boa, eu estou com você, viu? Eu acho que você merece ganhar essa petição aí, conquistar esse crédito, porque estou vendo que você é um cara bacana. Sua causa é legal, é boa e reta. Porém, lá no palácio não tem quem te defenda. Davi é muito ocupado. Ele vai ficar prestando atenção nessas picuinhas aí. Se eu fosse rei, né, dizia mais Absalão, verso 4, quem me dera se eu fosse o juiz dessa terra, para que viesse a mim todo homem que tiver, igual o político quando está em campanha, né? Ele vai resolver seu problema de moradia, de saúde. Aquelas palavras que você só escuta na época de eleição, né? Como é que fala? Dignidade, saúde, moradia, vou cuidar de você. Isso aqui Belo Horizonte vai ficar um brinco. Obras para todo lado. Saneamento básico, etc. Promessas, né? Quem me dera eu ser o juiz dessa terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Eu ia trabalhar para você. Eu, no Senado, é o povo no Senado. Eu estou lá para te representar, eu vou lá para defender a sua causa. Meu povo, se eleito for juiz dessa terra, eu vou resolver todos os seus problemas. É o político. O mau e velho político. E também
quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, a falsa humildade. Aí a pessoa vinha, os puxa-saco, né? Esse aqui é o futuro, é o Brown News, esse aqui é o futuro rei. Então a pessoa chegava para se prostrar diante de Absalão, nossa, ele é filho do rei, ele é neto de rei. Você chegava para prostrar diante de Absalão, não, que isso? Eu é que beijo a sua mão. Alguém vinha se prostrar diante dele, não, de maneira nenhuma, eu que sou o seu servo. Eu quero ocupar o planalto lá para te servir. Aí ele é que beijava. Já viu que até... eu já vi isso acontecer. De irmão estar chegando na igreja evangélica e pegar a mão do pastor para beijar igual se beijava de padre. Antigamente, lá na sua terra, devia ser assim. Beijava a mão do padre, lembra? O padre esticava a mão assim e o fiel ia. Eu já vi isso acontecer na igreja evangélica. O pastor estica a mão assim, o fiel chega e... Isso é totalmente católico. E era assim, chegava, a pessoa já vinha se prostrar diante de não, que isso, eu aqui me prostro diante de beijava a mão suja do lavrador, né? Porque ele está querendo ser eleito. Conclusão, verso 6 de 2 Samuel 15. Desta maneira fazia Absalão a Israel, a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. É isso que Satanás fez lá no céu. Ele estava furtando o coração dos anjos. Ele ia de um em um, tentando garantir a fidelidade para o golpe de Estado que ele estava prestes a dar. E ele fez isso durante 4 anos, o Absalão. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque quando eu estava fugindo na terra lá do meu avô, eu fiz o seguinte voto: se eu conseguir voltar, eu vou fazer uma oferta, um sacrifício para o Senhor. Ele usou isso de desculpa para enganar o pai. Não, eu vou ali, é um motivo religioso, né? Eu vou ali fazer um culto de ação de graças, um Thanksgiving ali, porque eu consegui escapar ileso dessa minha aventura. E o pai dele falou: então vai tranquilo, vai com Deus, né? Como se diz, vai com Deus. Na realidade, ele estava preparando o golpe. Aí de Jerusalém, aí ele falou o seguinte, enviou, versículo 10 de 2 Samuel 15, enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém, eles iam na sua simplicidade, pois não sabiam daquele negócio. Ele estava dando aparência para a questão. Né? Também Absalão mandou vir a Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Devia ser uma cidade amarga, né? Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios. Tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então, quando Absalão, só fechando aqui, gritaram nos 4 cantos de Israel: Absalão é rei. O Davi pegou as coisinhas dele, ó, como se diz, picou a mula, fugiu. Porque era uma situação complicada. Se eu ficar, eu vou ter que lutar contra o meu próprio filho. E ele era muito paizão, ele não gostava de brigar com o filho. Se eu ficar, eu vou ter que resistir ao ataque do meu próprio filho. Vai ser uma guerra civil. Eu vou lutar contra a minha própria família. Fugir é feio, né? Não é feio? O cara te chama lá para trocar socos. Na hora do intervalo você sai correndo. Fica com fama de afinador. Mas dos males o menor. O Davi pegou as coisas dele e fugiu. Porque ele não queria um tete a tete, ele não queria confrontação com o próprio filho. Então, essa passagem de 2 Samuel, eu só queria destacar, eu tive que reconstituir o contexto histórico, mas eu queria destacar apenas aqui de 2 Samuel 15, de 1 até o capítulo 15 inteiro, ele ilustra, através do paralelismo dos eventos, a forma como foi feita essa violência, essa
essa revolta, esse golpe de Estado que Lúcifer, que se tornou Satanás, patrocinou lá no céu. E o que é que ele usou para fazer isso? O tráfico de influência, o tráfico de palavras. Ele tinha um objetivo fixo, se assentar no trono que pertence a Deus. Então, para isso, ele tinha que derrubar. Mas, isso gerou um estado de conflito. Essa primeira revolta, essa primeira rebelião, gerou um estado de conflito, um estado de rebelião. Foi uma declaração de guerra que até hoje não acabou. Tem no mínimo 4 bilhões e meio de anos. No mínimo, porque aconteceu antes da criação da Terra. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos, então, no mínimo de 4 bilhões e meio de anos para cá, essa guerra tem acontecido. Né? Essa guerra aqui, essa revolta que aconteceu no céu, que está citada aqui em Ezequiel 28, não é a primeira e não é a única. Existem outras guerras espirituais que são citadas na Bíblia. Daniel 10, 1, por exemplo. Daniel 10, 1, 13, 20, 21. Judas 9. Apocalipse 12, 4. Ou seja, essa não foi a única violência, o único conflito que aconteceu entre os anjos do Senhor e os anjos de Satanás. É um estado permanente. Nós vamos estudar no hebraico, tem uma palavra lá que acho que é Saba. Significa um conflito permanente, algo que perdura. Então, desde esse dia até o início do milênio, o final da tribulação, e depois mais uma vez no final do milênio, é algo que não vai deixar de acontecer. É presente, faz parte. É porque acontece nos bastidores espirituais e a gente fica aqui achando que ser crente é estar de férias, né? E não tem noção do que está acontecendo. Mas nesse exato momento, invisivelmente está acontecendo, ao redor de cada incrédulo, ao redor de cada judeu, em disputa pela alma de cada pessoa, existe um conflito angélico intenso, que acontece full time, o tempo todo. O tempo todo tem anjo de Satanás lutando contra anjos do Senhor. Por nossa causa, em função de coisas com as quais estamos envolvidos, em função dos planos que Deus tem para o planeta, para Israel e para a igreja, e em função dos planos que Satanás tem para o planeta, para Israel e para a igreja. E nós vamos ver que isso é presente, isso é fato. Então, na semana que vem, já que teremos mais um tempinho, nós vamos ampliar essa questão do conflito espiritual permanente e que foi iniciado por Satanás lá no céu, antes dele cair. Amém? Pastor, ora por nós, por favor.